Fala pessoal, deixa eu botar o título da nossa live aqui. Atendimento delegacias. Clicar. Atendimento delegacias. Deixa eu ver aqui. Nossa. Boa tarde, pessoal! Nossa, cara, eu tive uma reunião agora com o magistrado. E aí, doutora? Tudo bem? Quanto tempo? Eu acabei de sair de uma reunião com o magistrado, já mandei mensagem no grupo. Tava arrumando aqui o nosso link, nosso título. Gente, hoje a ideia é que eu preste mais atenção no que vocês estão mandando aqui. Então, não deixem, se você tem dúvida... Peraí, deixa eu dar um oi aí. Isabela, olha aí, Isabela. Isabela é uma das parceiras aí, sempre movimentando. Tami, Iago também. Iago é sempre muito participativo. Gente, quando vocês participam, eu lembro de vocês bastante. Tanajara, fiquei devendo dessa vez. Chama nós, Tanajara, que eu vou te botar para conversar e vamos ver o que a gente vai te indicar para esse início de transição de carreira, né? A Tanajara passou na ordem agora. Já vi ela fazendo defesa no júri. Lembra aquela vez na faculdade? Foi um júri simulado. Foi um show que eles deram naquela defesa. Eles foram foda. Eu nunca mais esqueci daquele dia. Aquele dia eu fiquei orgulhoso dessa turma. Gente, André, Caroline, Victor, se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês mandem ali nas perguntas que eu vou... Hoje eu quero responder vocês. Outra vez a gente engrenou e eu acabei passando muitas coisas importantes porque não deu tempo. Mas essa mania de advogado de falar, de querer falar demais. Daí junta dois seres falantes, dá nisso. Então, fala aí, doutora. Dá um oi pro pessoal que eu vou abrir meu arquivo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Iago, eu te respondi agora ali a tua dúvida sobre as dicas para quem vai fazer o primeiro atendimento e a gente vai falar muito sobre isso na live. Então, só aguardar um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso e esclarecer as dúvidas que você tem. Gente, papel e caneta na mão. Hoje eu quero que a cabeça de vocês exploda junto com a minha. Eu estava conversando com a Tamara hoje e falei, Tamara, a gente organizou uma pauta e eu disse assim, cara, a pauta que a gente organizou está muito técnica ainda. A gente precisa trazer alguns elementos mais práticos porque essa galera não sabe o que esperar da delegacia de atendimentos. E por que eu digo isso? Porque quando eu iniciei na advocacia, eu queria muito trabalhar, eu queria muito viver disso, eu estava com uma energia assim, violenta, eu queria fazer, Só que eu tinha um problema muito grande, que é porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem o que fazer, nem que passo andar, para quem falar. Isso foi complicado porque eu lembro que na época em que eu comecei a advogar, não faz tanto tempo assim, faz um pouquinho mais de 5 anos, naquela época não tinha tanto conteúdo disponível como tem hoje. Hoje tem muita gente ajudando, mas naquela época não tinha. E eu lembro que eu até conversei com um colega que ele era há muitos anos mais experiente do que eu, e eu falei, cara, eu queria saber o que eu faço quando... E se alguém me ligar? Se alguém me ligar hoje, com quem que eu falo? Eu vou na delegacia, eu espero em casa, eu ligo para o delegado, ligo para o parente, ligo para o preso, o que eu faço? Tá, se eu for na delegacia, o que eu faço na delegacia? Converso com o inspetor, converso com o porteiro, falo com o delegado, falo o quê? Falo bom dia primeiro? Falo que eu sou advogado? Chego lá chutando a porta? Chego lá com a minha OAB aqui dizendo que eu sou o doutor? O que eu faço? Eu sou advogado. Isso daí era uma viagem, cara, porque naquela época eu lembro que esse colega, ele já estava aí há uns anos na carreira, né? Ele não me entregou o ouro. Ele disse, não, fica tranquilo. Quando te ligarem, ó, tu liga para mim e tal, mas tem que cobrar um valor tal. Eu lembro que era um valor que eu pensei, meu Deus, se eu receber isso, eu tô rico. Imagina, naquela época, qualquer troco eu já achava que estava rico. Imagina, eu lembro que na época ele tinha falado em torno de 8 mil reais que tu cobra esse flagrante. Eu pensei, meu Deus, uma pessoa vai me ligar, eu não sei nem o que falar para ela, eu vou cobrar 8 mil reais. Esse é o principal passo. Você que não tem informação para passar para o cliente, não tem segurança, não tem nada
você vai cobrar, você com certeza, anota aí, você não vai fechar esse contrato, tá? Então, porque o que acontece? A gente precisa, eu já entrando, né? A gente precisa gerar valor para a nossa imagem, mostrar valor para o que a gente tem, porque senão as pessoas, elas ficam pela questão do preço. Elas vão enxergar só o preço. Se elas não enxergam valor em você, elas, do mesmo jeito que elas ficam pelo preço, elas vão embora pelo preço. E para quem não conhece a selva que é as delegacias do Brasil, cara, tem gente que se prostitui valendo, assim, valendo. Eu já recebi relatos de colegas que fazem... E eu já tiveram clientes meus que deixaram de fechar comigo porque o advogado cobrou uma entrada de R$ 100 para fazer um flagrante e parcelou o resto em milhão de vezes. Jenkins, você se atém ao tema que hoje não é valores, hoje é atendimento em delegacia. Não, mas eu digo assim, ó, a gente não sabe o que espera. Por exemplo, a gente sai da faculdade e diz, olha, você é advogado, tem a tabela da OAB, você vai ver quanto é o valor na tabela, vai passar para o cliente, ele vai lhe pagar e a vida é bela. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você não é conhecido, as pessoas elas não estão nem aí muito para o que você fala. Elas querem alguém barato para resolver o problema delas. E daí você vai lá na tabela da ordem e vê, putz, o valor de um flagrante. O que está hoje, Tamara? Em média, 1.800, 2.500, tabela de Santa Catarina. Rio Grande do Sul é sempre um pouco mais alto. Mas acontece o seguinte, vai ter gente lá na frente da delegacia que vai pegar o seu cliente pela mão e vai dizer assim, cara, esse advogado ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está fazendo. Vem comigo aqui, ó, tem 50 aí, vem comigo que eu resolvo isso aí. Resolvo isso aí. Gente, eu já vi advogado cobrar R$ 30 para acompanhar cliente, assim. E o que acontece? A gente vê isso, não significa que você tem que fazer isso, mas a questão é que tem muita gente que ela se perdeu totalmente no rumo. Se perdeu totalmente. Quando você inicia, você não consegue cobrar ali, ó, 1.600 dias, 4.000 à noite. Quando você inicia na advocacia, muitas vezes você não consegue se posicionar conforme a tabela, mas isso não significa que você tem que se prostituir. Existem muitas estratégias aí. Até hoje a gente nem vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que dá margem para discussão. Mas vai ser uma aula, uma live só para a gente falar sobre isso, daí, sobre valores. Mas é importante vocês saberem que é desleal. E quando a gente começa, eu não sei se tu passou por isso já, Tamara, mas na minha época, gente, imagina, eu tenho uma aparência de um rapaz jovem. Naquela época, muito mais. Tinham advogados que eles me ferravam com meus clientes. Eu fazia o atendimento, fazia tudo certinho, o pedido do advogado ia lá e falava para o cliente, olha, esse advogado aí não fez nada, ele pegou teu dinheiro e foi embora. E eu nem esperava por isso. Eu nunca ia imaginar que um colega meu, sem um porquê, faria alguma coisa dessas comigo. E, gente, foi uma das épocas em que eu mais me decepcionei na carreira. Não foi por algo meu, foi por esses posicionamentos de pessoas tentando ferrar você gratuitamente. E daí, com o passar do tempo, eu vi que isso é muito, infelizmente, é muito comum. A gente tem que ficar ligado. Então, como eu disse, eu não sei se tu tinha essa gana, Tamara. Tu lembra do teu primeiro atendimento em delegacia? Não precisa ser flagrante, porque muitas vezes não é o flagrante o nosso primeiro atendimento. Então, mas eu acho que até assim pra gente conseguir, que tem muita gente ali que perguntou sobre primeiro atendimento e tudo mais, acho que a gente poderia até começar do início, para dar um norte para eles. Então, assim, quando você recebeu uma ligação, vamos pensar que você recebeu uma ligação de uma pessoa que você não conhece, e a pessoa fala, então, meu filho foi preso, ele tá na delegacia. Primeira coisa, né? O que tu vai passar para essa pessoa que tá te ligando? Então, é esse o primeiro atendimento que às vezes as pessoas travam, não sabem o que fazer. Então, primeira coisa é tu passar uma credibilidade no sentido, fica tranquila que a gente vai resolver, que tá tudo certo. Então, assim, a família entrou em contato contigo por telefone, eu tenho o hábito de já fazer o quê? De passar o valor, olha, eu cobro tanto para ir até a delegacia, falar com teu filho, falar com teu sobrinho e acompanhar ele no depoimento dele, mas eu passo um valor para ir até a delegacia.
Por que que é bom a gente sempre deixar claro que é para ir até a delegacia? Porque você pode chegar lá e ele já pode ter sido ouvido, você pode chegar lá e ele já pode ter ido para um presídio, por exemplo. Então, é a tua ida. Então, independente se for, o que você for acompanhar ele lá, é esse o valor. Então, assim, eu não saio de casa, geralmente, se eu não conheço a pessoa, sem que o valor já tenha caído na minha conta. Então, isso aí é uma dica. Ah, passou, olha, para ir na delegacia eu cobro, tá, R$ 2.500, R$ 4.000, R$ 5.000, só que tem que ser feita a transferência do valor na minha conta, ou faz o Pix, ou até alguma coisa que eu indico. É sempre bom ter o linkzinho do Mercado Pago, que às vezes tu consegue já disponibilizar o link e fazer o pagamento por cartão de crédito. Então, daí a pessoa pode parcelar ali em 10 vezes, tu recebe dinheiro na hora, no outro dia, e aí já é mais certo. Porque o que acontece? Às vezes tu corre o risco de sair de casa, vamos pensar que tu não cobrou antecipadamente, tu chega na delegacia e a pessoa já foi liberada. A família não vai receber. Oi? Quando eu comecei a advogar, a época do flagrante, ela foi uma época que foi uma viagem, né? Porque eu cheguei num ponto que eu pensei, caraca, eu sou advogado aí há 1 ano e nunca fiz um flagrante. Eu já tinha feito acompanhamentos de clientes, de testemunhas para serem ouvidas, mas não tinha feito flagrante. Eu vou contar para vocês essa história. Que eu fui lá na delegacia e falei, ô amigo, eu sou advogado, meu nome é Felipe, muito prazer, nunca fiz um flagrante. Será que dá para eu acompanhar algum flagrante aí? Só que antes disso, só tem um ponto que a gente comentou na outra live sobre a familiarização com o ambiente. Que tu teve isso em vários ambientes e tu já se sentia em casa, pelo que tu falou. Na delegacia, existia uma delegacia bem... Meu primeiro escritório, ele foi muito estratégico. Até esse último escritório também, né? A gente fica quase na frente da única delegacia da cidade. Mas quando eu abri o primeiro escritório no Rio Grande do Sul, ele também ficava muito próximo, só que mesmo não tendo clientes, eu sempre estava lá. Tinha um caixa eletrônico de um banco que eu nem tinha conta, mas eu ia lá umas 2 vezes por semana, mexer no caixa eletrônico, vestidinho de advogado, e cumprimentava o pessoal que estava ali no plantão. E aí, tudo bem? Mas eu era muito cara de pau, gente. Aí é que tá. Você tem que... Lembra que a gente falou de não poder ter vergonha. E quando você começa a se familiarizar, e eu chegava no seguinte ponto, eu tinha um bloquinho que eu anotava o nome das pessoas, eu sempre tentava conversar com elas, e eu anotava ali qual que era o assunto que eu tinha falado para elas e o nome delas. Isso é uma questão de aprender como é que as pessoas funcionam. Na outra vez que eu via, eu olhava, olha, o fulano ali, outra vez a gente falou do cachorro, eu gosto de cachorro. E aí, como é que tá aquele cusquinho ali? Sabe, eu era muito assim. Porque o que acontece? Quando eu tive que ir para trabalhar, eu já estava familiarizado. Não foi a primeira... Tudo que acontece pela primeira vez, você trava. Há 1 ano ainda não fiz flagrante, Thiago. Eu também, cara. Eu não tinha feito flagrante e eu vou te dizer como é que foi que eu fui lá fazer. E como que aconteceu. A questão é que eu fui me familiarizando e daí chegou no... Porque assim, gente, pensa. As pessoas, dificilmente um juiz vai chamar você para ser advogado dativo. Hoje existe um sistema automatizado, mas não é assim em todas as comarcas. Existe, na delegacia, o delegado não vai chamar uma pessoa que ele não conhece para ir lá fazer aquele ato. O inspetor, o escrivão, ninguém vai chamar alguém que não conhece. Eles vão chamar pessoas que eles têm um mínimo de conhecimento de quem é, por quê? Aquilo lá é um ato solene. Imagina ele chamar um advogado que ele nem sabe quem é, o cara chega lá, faz um monte de cagada e sobra para quem? Sobra para eles também. Então a sacada do relacionamento é o quê? Eu começava a me envolver com aquelas pessoas daquele setor, delegacia, assim também fiz na vara criminal do júri, nas varas criminais. Eu começava a gerar valor para elas. Eu dava atenção para elas, perdia um tempinho ali, mas eu queria que eles me tivessem como alguém conhecido, alguém que transmitisse confiança, porque foi só a partir daí que eu comecei a ser chamado para fazer trabalhos como dativo. Porque as pessoas elas dizem, vai lá e se inscreve para ser advogado dativo. Até funciona, mas, cara, se as pessoas não sabem quem você é, se ainda não existe um sistema automatizado, a chance de você conseguir alguma coisa é muito difícil. Eu já vou te passar a palavra, Tamara. Eu só quero que vocês anotem uma coisa. Eu estava pensando hoje, ó. Anotem aí. Difícil é para quem não começou. Simples é para quem repete com frequência. E fácil é para quem só faz uma vez. Eu quero que vocês me digam quem vocês são nessa lista. Lembrem, ó, difícil é para quem nunca fez.
Simples é para quem repete com frequência. E fácil é para quem faz só uma vez. E eu digo isso porque quando eu decidi ser advogado criminalista, eu pensei, para eu ser bom, eu tenho que fazer isso muito. Fui para o júri, fiz um monte de júri. Eu me esgotava fazendo. A maioria deles eu pagava para trabalhar. E na delegacia foi a mesma coisa. Tá contigo, doutor. O Felipe, ele conta um pouco mais de história para interagir com vocês. Eu sou mais pontual no sentido de tentar dar os passos mais certinhos para vocês. Mas então, assim, ó, Matheus. O Matheus falou que ele fica nervoso sempre que ele vai em delegacia. Isso até um pouco assim de personalidade. Por exemplo, se eu for chamada para qualquer lugar, eu já vou assim, por mais que eu esteja nervosa por dentro, eu não vou deixar isso transparecer. Então, Matheus, por mais que tu esteja nervoso, tu não deixa isso transparecer. Tu estudou, tu sabe em tese o que tu tá indo fazer lá. Então, assim, partindo daquela história que eu tava comentando para vocês. Quer falar, Felipe? Tá mexendo a boca aí? Não, é que a delegacia, cara, é o ambiente mais hostil para advogado. Então, assim, ó, quando você tem que ir numa delegacia diferente, sempre vai, não tem advogado que vai dizer, porque eu não tenho. Eu sempre fico assim, tomara que o plantão seja um plantão decente. Porque daí o que acontece? As pessoas, elas fazem o trabalho delas, elas respeitam. Quando você pega um plantão trouxa, é uma desgraça. Que daí eles querem te cozinhar, fazendo você esperar. Então, assim, ó, o que acontece? É normal ter aquele friozinho na barriga, mas, que nem eu falei, vai ficando fácil, conforme, é fácil se tu fizer uma vez, na outra tu já vai saber como fazer. E vai se tornar simples e você vai perdendo isso com o tempo, conforme você ir fazendo bastante. Por isso que eu digo assim, nos primeiros sempre vai ser mais complicado. Mas é eles que vão te impulsionar para os outros. E assim, quando você vai em lugares que você já conhece, normal, mas pega um advogado, mesmo que ele já esteja muitos anos trabalhando, e vai numa delegacia lá que ele nunca foi, onde só tem gente... Eu não quero falar palavrão, mas onde só tem, sabe, aqueles pau no... Mas, enfim, Felipe, independente das pessoas que estão lá, o procedimento você pode sim ir preparado para o pior, mas assim, ó, chegou lá, cumprimentou, boa tarde, de forma séria, mas também de forma educada. Porque muita gente chega na delegacia, tem muito advogado que chega na delegacia batendo no peito, dizendo, eu sou advogado, quero ser bem atendido e tal. E não é assim. Porque os policiais, geralmente eles estão em plantão, às vezes eles estão ali 24 horas, 48 horas, eles já estão de saco cheio, já fizeram diversos flagrantes. Então, assim, quando a gente chega lá, a gente faz a nossa parte, com educação, oi, boa tarde. Então, vim falar boa noite, vim falar com um cliente tal, qual que é o caso, o que aprenderam? Então, assim, sempre de forma cordial. Aqui em Santa Catarina, as delegacias, elas costumam ser mais tranquilas, quando comparado com o Rio Grande do Sul, assim, que o Felipe comenta. Aqui, eu nunca fui mal atendida aqui, mas eu sempre cheguei de forma séria, mas oi, boa tarde, sabe? Nunca arrogante, para dar jeito facilitar o teu trabalho. A Sinara falou ali, ó, levei uma rasteira da gente que chamou um parceiro. Isso eu já passei por isso tanto. Uma vez eu entrei na cela para falar com o meu cliente, daí tinha um advogado ali no ouvidinho dele, eu falei, ué, eu tô atendendo ele, doutor, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, é que esse aqui é um conhecido meu, só queria ver se estava tudo bem. Cara, beleza, a família me contratou, fui lá fazer o procedimento, juntei pedido de liberdade na época, e eu lembro que o advogado, olha, filha da puta, cara. É que esse cara, ele era... Aí que tá, gente. Vocês vão... Uma hora outra vai aparecer alguém assim. Vai acontecer. O cara, ele juntou um pedido em cima do... Assim, ó. Negócio sem lei, sabe? A Disneylândia. Por isso que eu digo, a delegacia é um dos ambientes mais hostis em razão disso, desse acesso. Tem muita camaradagem, muita coisa assim. E eu já tomei rasteira demais. Por quê? Porque sempre tem os preferidos. Tem o amigo, tinha lá o cunhado do delegado da delegacia, tinha o primo da inspetora. Não, gente, tem daí quando eu ia atender, e a sacada é o quê? A sacada é o quê? Diplomacia. Você tem que estar sempre... Não vai pra treta. Não vai, porque assim, ó, eu já vi gente entrando direto, nem dá bom, entra direto lá, tentando chegar à cela, daí a pessoa fala, calma aí, amigo, você não pode entrar aí. Não, eu sou advogado e é minha prerrogativa. Cara, esse cara, ele sempre vai ter a porta fechada na delegacia. Diferente de você, quando é diplomata.
Cara, eu lembro de uma vez, tinha uma inspetora que, assim, ó, toda vez que ela tava lá, ela tinha o camarada dela que ela chamava, um colega que também já me sacaneou 1000 vezes, mas eu não tô nem aí pra ele. Eu tô só trazendo para explicar para vocês. E daí, quando eu tinha que fazer atendimento, às vezes era assim, ó, era 11 horas da noite, ela dizia, doutor, eu que tô fazendo flagrante do senhor, mas eu vou ter que jantar agora. Ela saía às 11 e voltava 2 da manhã, sabe? E olha, isso não foi uma nem duas, mas assim, ó, se eu começasse a me desesperar e bater pé, infelizmente a gente precisa desses trastes aí, não generalizando, mas desses que são sacanas, tem gente sacana também. Como tem na advocacia, que a gente falou agora, tem Em também toda no profissão funcionalismo vai público. ter, exatamente. Mas assim, ó, eu tranquilo, eu espero, tá tudo certo. Daí eu saía de lá 4, 5 da manhã. Mas se eu batesse o pé, de repente ela ia deixar pro plantão da frente assumir e ia me ferrar mais ainda, sabe? É uma droga. Ali a Samara fala, traumatizado. Eu traumatizei com isso também, gente. Hoje a gente atende, mas assim, é outra pegada, é outra pegada. Antes eu me estressava com isso. Hoje eu entendi que é normal. Infelizmente é normal. Vocês vão passar por isso. Vocês têm que E é estar por isso que a atentos gente a já isso. tem que ir para a delegacia preparado. Ah, se a gente for tratado mal, se a gente for tratado com desrespeito, ok, a gente vai fazer o nosso trabalho. É claro que a gente não pode ficar baixando a cabeça, botando o rabinho embaixo das pernas, né? Porque a gente tem que se posicionar. Se acontecer algo errado, a gente tem que se posicionar. Mas caso for tudo tranquilo, trata com educação, seja cordial e tá tudo certo. Não vamos dificultar o nosso trabalho e o trabalho do nosso cliente. Porque senão A, pode todo mundo sair prejudicado. a Pamela aqui, a nossa colega amigaça, ela Saudade, mandou ali, ó, Pamela. já fui contratada pela família e quando cheguei na DP tinha uma DV da facção. Cara, aí tem um negócio que é um... O que acontece? Eu já passei pelas duas situações. Eu já fui contratado pela família, cheguei na delegacia e já tinha um advogado do chefe do cara que falou, não, doutor, eu sou advogado do grupo ali e eu fui contratado aqui para fazer, daí eles que vão pagar, o senhor não pode ficar tranquilo. E daí imagina, às vezes você já acerta contrato, já fecha tudo, e a pessoa vai lá e você não consegue trabalhar. E também já tive do lado em que eu fui contratado lá pelo cidadão, diz, olha, tem um moleque aí que trabalha para mim, foi preso, eu queria que o senhor assumisse isso, porque eu não sei se a família tem condições, não sei o quê, e depois ele se acerta comigo. Eu já passei pelos dois lados. E a questão é que eu sempre digo para os familiares o seguinte, olha, da minha experiência, quando eu sou contratado por pessoas de organizações, normalmente o que eu cobro é cobrado do teu filho umas 3 vezes mais, ou ele vai ter que pagar dando sequência a crimes que daqui a pouco ele nem comete. Então é uma faca de dois gumes. Então é que tinha uma época que eu atendia muito pessoal, muito. E daí você fica conhecido, as pessoas gostam, doutor, quero que atenda fulano, quero que atenda fulano. Mas tem esse contraponto da família. Na minha situação, eu sempre evitava treta ao máximo. Eu não brigava com advogado nenhum. Às vezes o advogado fala, doutora, que aqui eles já pediram, já está tudo certo. Eu falei, bom, eu prefiro sair para não me estressar, tá? Não vale a pena se estressar por honorários. Você explica para a família e diz, olha, eles já pagaram para fazer lá. A gente pode fazer o quê? Posso fazer um pedido novamente, posso fazer um pedido mais completo, posso fazer algo mais estudado, posso acompanhar o processo, mas já teve alguém que acompanhou o flagrante dele, eu só vou cobrar a minha ida, de repente. Eu estou te atrapalhando porque dessa vez eu quero responder essa turma aqui. Eu vou passando, daqui a pouco tu me dá a palavra de novo que eu vou responder o próximo. Gente, então assim, ó, seguindo um roteiro mais ou menos. Oi, Priscila, quanto tempo? A família entrou em contato com vocês. Acertaram o pagamento. O pagamento foi realizado a transferência, você resolveu deixar receber quando chega lá. Quando eu já estou indo para a delegacia, eu já dou uma ligadinha na delegacia, confirmo se o cliente está lá, peço para falar com o responsável e peço, se possível, que segure o cliente para ele não prestar o depoimento até a minha chegada. Então, isso é uma coisa que às vezes o policial, às vezes o escrivão, ele vai querer te prejudicar e não vai te aguardar e vai te dar, oi, Jean, boa tarde. Não vai te aguardar, mas muitos vão falar, não, doutora, tá tudo certo, tem mais 2 na frente dele, pode vir com calma que a gente vai aguardar a senhora assim para pegar o depoimento dele. Então tá, chegando na delegacia,
dá um alôzinho para a família, recebe sempre antes de entrar, né? Já faz a tua parte. Fala para a família que você vai entrar, vai ver a situação e volta para informar eles. Chegando na delegacia, como a gente já falou, simpático, educado, faz a tua parte. Bom, vim falar com fulano de tal. Já pergunta, se inteira da situação, o que foi pego, o que não foi pego. Isso o escrivão às vezes vai te passar. Né, querido? Eu falo muito querido. Com o que ele foi pego, com o que ele não foi pego. E já se inteira da situação. Então, assim, foi dado a palavra para você. Você pode ir lá falar com o seu cliente. Aí você vai definir se ele vai falar ou vai ficar em silêncio. Se decidir falar, tem que pensar que o quê? Isso vai determinar o futuro do processo. Então, se tu tiver na dúvida se teu cliente vai falar ou não vai falar, mais vale ficar em silêncio. Então, assim... Oi. Deixa eu só... O Matheus, ele disse aqui, ó, minha cliente me chamou, havia sido conduzida, prestativa, mas chegou na hora e falou que não queria prejudicar o esposo. Em casos de violência doméstica, eu acho que assim, ó, 85% das clientes, elas decidem não prejudicar o esposo e tentam abandonar ali a causa. Isso é algo assim, ó, muito comum, gente. E tem casos que eu, mesmo fazendo ali o flagrante, mesmo fazendo atendimento, a depender da situação, eu sou obrigado a indicar um aconselhamento profissional para cliente. Eu digo, olha, você precisa de ajuda, eu atendi, eu não posso te ajudar com isso, mas você precisa fazer alguma coisa, porque tem casos muito graves em relação a isso. Daí ele seguiu ali o Matheus, ó. Mas então eu orientei que não falasse nada, bem na linha do que tu disse. Para o Matheus, em relação ao depoimento da esposa, até assim, Matheus, ó, o que a gente faz em violência doméstica? Porque a gente recebe bastante isso. Fez inquérito policial ali, prestou depoimento em inquérito e aí depois no processo ela não quer prejudicar o marido. Ok? Se não tiver prova judicializada, dificilmente esse marido vai ser condenado. Então, se ela não for na audiência de instrução, não vai ter prova judicializada. Então, dificilmente ele vai ser condenado. Então, uma opção é essa. Se mesmo ela dando depoimento lá no inquérito policial e depois você vir a ser contratado pelo esposo, falar para ela não ir na audiência. É o que dá para fazer. E aí não vai ter prova e provavelmente o cliente vai ser absolvido. Ele disse ali, ó, que botaram terror nela, que ela ia ser presa em flagrante se ela não falasse. Isso aí também, ó, depois, quando a gente começa a advogar, a gente vê que é muito ingênuo. A gente é muito ingênuo. Quando se trata de processo criminal, eu me sinto, depois de um tempo, assim, cara, eu sou um bebê na fralda das tretas que rolam nesse negócio. Eu sempre digo para os clientes, olha, cara, eles podem te tocar o terror lá. Às vezes prendem em flagrante, às vezes estão numa investigação e dizem assim, ó, tu vai ser preso, a gente vai prender tua mãe, teu pai, teu filho, tá na barriga, ele vai sair, vai direto para a cadeia, e lá dentro da cadeia vocês vão ser estuprados. Cara, eles tocam um terror que até eu confessava que fosse pedido para mim. E com o tempo você vai pegando isso, porque existe muita falcatrua. Que nem eu falei, não dá para generalizar. Tem muita gente séria trabalhando nisso e competente, a maioria, inclusive. Mas, por exemplo, tem casos em que você tem que fazer um acompanhamento de uma pessoa para prestar um depoimento. E daí o cliente ele sempre pergunta, doutor, tem chance de eu ser preso? Às vezes até pelo delito mais simples do código ali. Tem chance de eu ser preso? E daí eu sempre pergunto, você está sendo investigado por alguma outra coisa? Sabe se tem algum processo? Sabe se tem alguma coisa? Porque, assim, às vezes até em processos que poderiam gerar uma prisão, muitas vezes você não sabe do artifício que está rolando por trás de prender o seu cliente após o depoimento dele. Eu não vi nenhuma, nem duas vezes, de advogado ligar para o delegado, tem certeza, eu estou levando, eu não quero, é um compromisso nosso aqui. Cuspiu na mão, apertou com o delegado, terminou o depoimento, grampeiam o cliente. Eu vi uma vez o Jean, a primeira história que eu ouvi sobre isso foi do Jean Severo. Ele falou de um caso de um cliente que ele era um cliente muito envolvido, mas que tinha se comprometido que não haveria prisão. E ele garantiu para o cliente que conversou com os delegados sobre isso para que ele pudesse ir lá falar e ele foi preso, cara. Deu uma treta isso aí. E também comigo, olha, por isso que eu digo para os clientes, quando é caso que eu sei que existe a possibilidade, eu digo, olha,
pode estar acontecendo algum tipo de pedido sob sigilo, alguma investigação em apartado que estejam escondendo da gente. Então, vocês têm que pensar que os policiais, eles não têm compromisso com você, advogado. Eles não estão nem aí se você vai ficar queimado com o cliente, se o cliente vai ficar com raiva de você. Eles não estão nem aí para a palavra deles com você. Infelizmente é isso. Eles estão não dá para se pautar na palavra, né, do delegado ou da polícia. Não tem como. A gente tem que fazer o nosso e já preparar o cliente que tudo pode acontecer. Realmente não dá para confiar. Tem casos e casos. Tem profissionais que você trabalha bastante e às vezes pode ter uma confiança, mas deixa eu só trazer um exemplo rapidinho de um caso meu da delegacia de homicídios, que era uma delegacia que eu trabalhava muito. Eles sabiam quem eu era, sabiam quem eram meus clientes, e uma vez eles levaram meu cliente para prestar um depoimento. Eles foram lá no presídio, levaram para a delegacia para prestar um depoimento e disseram que entraram em contato comigo o dia inteiro e não conseguiam, sendo que eles já tinham meu contato. É um total absurdo. E eu só soube disso sem querer, porque nesse dia eu fui lá no presídio conversar com o cliente. E daí eu cheguei lá e eles disseram, olha, doutor, teu cliente saiu para prestar depoimento faz umas 3 horas já. E a delegacia era pertinho do presídio. Eu pensei, puta merda, o que é isso, né? Fui direto para a delegacia e falei, pô, o que está acontecendo? E eles, ai, doutor, que bom que o senhor chegou. A gente estava atrás de você, estava falando do senhor agora mesmo. Eu falei, como assim? Não, a gente trouxe o seu cliente e ele está ali aguardando. Eu falei, cara, aí tem. O que aconteceu? Eles pegaram e deixaram o meu cliente dentro de um camburão com os outros suspeitos uma tarde inteira. Deixaram umas 4, 5 horas ali. Umas 4 horas, eu acho. Qual que era a ideia deles? Eles tinham feito um pedido para o judiciário, pedido que estava sob sigilo, de uma gravação ambiental. Então, eles deixaram meu cliente dentro de um camburão com outros suspeitos sendo gravados a tarde toda. E o que aconteceu? Eu só fui saber disso no decorrer do processo, quando pediram a preventiva dele baseada naqueles elementos colhidos do que eles estavam conversando. Então, assim, ó, de uma delegacia que eu conhecia todo mundo, que eu trocava, batia papo com todo mundo, com a investigação, o compromisso deles não é comigo. Entendem? Eu já fui honrado por muitos policiais que me ouviram, me respeitaram a minha situação ali, de o que a gente tinha combinado, porque o silêncio não é regra. O silêncio não é regra. Muitas vezes o cliente falar permite, numa negociação sua com os policiais, com delegados, olha, meu cliente ele quer falar, só que não tem cabimento que ele fique aqui preso em razão disso. Muitas vezes ele falar é a carta branca para ele responder um processo em liberdade. Eu posso engatar aqui, eu já lhe passo a palavra só porque a gente chegou nesse ponto de um cliente que ele estava sendo acusado de um delito no mesmo dia do homicídio ali em que aconteceu o fato. Me ligou, foi para o meu escritório, a gente conversou, eu liguei para a delegacia e ele já estava com mandado de prisão, já queriam ele no mesmo dia. E eu falei com o delegado, olha, eu passei um dia inteiro tentando convencer o delegado que ele não podia ficar preso, que ele ia lá falar, ele ia dar a versão dele, mas que não tinha cabimento, que ele ia se apresentar, mas que não dava. E a gente chegou a cortar, ele vai falar, ele vai contribuir com a investigação? Eu falei, é óbvio, é isso que a gente quer. E daí a gente conseguiu com que ele respondesse em liberdade. E aí é uma questão muito que você vai pegando da prática, gente, é da advocacia. Da advocacia. Tem outros exemplos aqui. E às vezes até ali conversando com o delegado, já questiona, doutor, tá pensando em prender? Tá pensando em liberar? O delegado, não, doutor, eu vou prender, vou deixar preso. E aí tu já vê a situação às vezes da fiança. Se a conversa estiver fluindo, não, doutor, mas é possível aplicar fiança. Então vamos arbitrar fiança. Então, às vezes, numa conversa ali tranquilamente, isso é bem possível de fazer. Para quem vai fazer o primeiro atendimento, que não está acostumado, sempre lembrar de levar a procuração para pegar a procuração do cliente. Outro ponto, se tiver bens pessoais ou outros bens que foram apreendidos, que não tiver relação com crime, tu já consegue pedir ali, entregar para a família, independente se o cliente permanecer preso ou solto, porque muitas coisas se perdem na delegacia.
Então, às vezes ali, a correntezinha de ouro, um anelzinho, documentos pessoais, às vezes tu já consegue fazer essa solicitação ali e o próprio delegado já te entrega na hora, tu já entrega para a família e tá tudo certo. Então, isso também é um ponto importante. Bom, essa tua negociação com o delegado sobre fiança, sobre liberdade, a gente tem que daí ter uma malandragem. Se o cliente for solto no dia da delegacia, provavelmente ele não vai ter tanta pressa em te contratar para o processo, para a defesa do processo. Não, mas não é malandragem, não é malandragem, é estratégia. É estratégia. Deixa para malandro. Quem é malandro? Advogado sério não é malandro. A gente não mexe com essas coisas. Mas daí é uma coisa que você tem que pensar. Nisso, se vai fazer, se não vai fazer. Se o cliente for solto por conta do teu trabalho, é lógico que você já tem que reforçar. Olha, foi solto agora, mas o processo não acabou. Já emenda, já tenta levar para o escritório para fechar o contrato para fazer a defesa no processo. Caso contrário, se ele ficar preso, aí você já tem que negociar com a família ou um pedido de liberdade provisória. Às vezes até que vai ser uma coisa que a gente vai tratar em uma live oportuna, mas a gente gosta de cobrar o pedido de liberdade provisória primeiro para depois cobrar o processo, porque às vezes é uma forma de conseguir cobrar até um pouco a mais. Então isso é uma coisa que é legal de fazer. Isso tudo que eu falei são em situações que a família te ligou, tá em flagrante, tem como ir na delegacia. Mas tem famílias e tem réus que podem te ligar de uma situação, eu recebi uma intimação e eu preciso ir depor na delegacia. Nesses casos, até que eu e o Felipe a gente estava conversando hoje, nessas situações que a família está com pressa, por exemplo, o depoimento é hoje à noite, é amanhã, é urgente. Sempre com tranquilidade, acalme a família. Olha, se vocês me contratarem, eu vou lá primeiro ver o inquérito. A gente pode pedir que seja remarcado esse depoimento dele. Então, sempre assim, manter a calma e passar para a família ou para o réu, para o suspeito, enfim, para o seu cliente, que tu está por dentro do procedimento, que está tudo certo. Pode ficar tranquilo, a gente vai resolver. Não se preocupa, se o depoimento é à tarde, me contratando, eu vou lá início da tarde. Primeiro eu vou olhar o inquérito policial e vamos reagendar para um outro dia ir lá. Uma outra situação que a gente tem que ficar atento em delegacia, que inclusive já aconteceu comigo. Eu fui em uma delegacia, que é uma delegacia de Palhoça, que é quase aqui em frente ao escritório. O cliente me ligou, a família do cliente me ligou, ele foi preso agora e tal. E eu cheguei na delegacia, o cliente ainda estava dentro do camburão, a gente chegou quase juntos. Tava lá um calorão e tal, fui lá, pedi para dar uma água para o cliente, porque ele estava todo amarrado, e receptação, crimes, né, sem gravidade, está todo ali naquela situação. Então, assim, preste um suporte para o seu cliente. Fui ali, dei uma água para ele, pedi para tirarem as algemas, eles tiraram tranquilamente. E nisso chegou uma testemunha do caso. Eu entrei para falar com o delegado, e aí eu vi lá na rua, que daí a gente tem que estar atento com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, eu vi o escrivão falando com essa testemunha. E aí eu já fui ligeirinha lá na rua, e na hora que eu cheguei, o escrivão estava dizendo para ele, não, mas esse daí não foi o que roubou, mas ele é tudo envolvido com rolo ali de carro. Então ele sabe quem roubou a tua lancha, ele só estava fazendo receptação, mas ele sabe. Eu cheguei ali na mesma hora e conversei com a testemunha junto com o escrivão. E a testemunha já falou para mim, não, doutor, eu sei que não foi ele que roubou. Eu falei, querido, então tem como falar isso quando tu der depoimento? Dizer que tu sabe que não foi ele que roubou? Porque o escrivão já estava tentando ali que ele falasse, quando ele fosse prestar o depoimento, que ele não tinha roubado, mas que ele sabia que ele era envolvido ali com um rolo. Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque às vezes, enquanto tu está ali conversando com o teu cliente, o policial estão armando ali, estão preparando as testemunhas para dar um depoimento que prejudica o seu cliente. Então, a gente tem que estar com um olhinho lá dentro, mas tem que estar com um olhinho em tudo que está acontecendo na delegacia. Ela perguntou ali... A Janaína falou ali, ó. Pode falar. Em crimes mais leves, você é contratada para acompanhar o inquérito policial e os agentes dizem que não precisa e não permitem. Isso não existe, tá? Não tem essa de não permitir, de não existir. Eles acham que a gente é trouxinha, que a gente é novinho, que a gente é bobinho. E aí é que tá, isso é uma informação valiosa, tá? Eles sempre vão tirar a gente para bobinho, para amiguinho. Isso não aconteceu uma nem duas vezes comigo. Eu chegar lá e falar, doutor, você nem precisa, isso aí tá resolvido já. A gente quer ouvir e liberar, aí tá tudo certo. Quem é que perguntou isso? Quem é que fez essa pergunta? Quem é que fez essa pergunta? Borges.
Janaína Borges. Ô, Janaína, às vezes a gente que é mulher, a gente sofre. Opa! A gente sofre um pouquinho mais. Chutei aqui o negócio. O que eu faço, tá? Por mais que eu seja mulher, eu acho que eu não tenho cara assim de quem tem tanta experiência assim. Eu sempre chego na delegacia com cara de braba. Cumprimento as pessoas, mas assim, cara de braba, oi, boa tarde, me falar como se eu tivesse 30 anos de experiência. Então, assim, ó, tu já vai chegar, cara de braba, e, vem falar com o teu cliente, não é grave, não. Não, querido, não tá estendendo. Eu vou acompanhar ele, independente da gravidade da situação. Eu sou advogada, eu tenho esse direito e eu vou, pronto. Então, assim, a gente tem que ser educada, mas na hora, se precisar, a gente tem que se posicionar. Ah, não é assim, não, doutora, não precisa. Não, querido, eu vou acompanhar. Isso não é você que vai decidir. Eu vou acompanhar, eu tenho esse direito. Então, é uma questão de se posicionar, sabe? Fecha a cara, não seja menininha e se imponha. Vou dizer um negócio para vocês, ó. Advogado, advogada tem que se impor. Tem que ser diplomático, mas tem que se impor. Porque senão as pessoas vão cagar na cabeça de vocês. Se você... Assim, ó, é tudo questão de postura. Você tem que ter postura, gente. Você chegar acuadinho, falando baixinho. As pessoas não estão nem aí para você. E assim, ó, a questão de postura é o quê? Que nem a Tamara falou. Ela vai, não, eu vou, não. Isso aí é para eles verem na tua cara que isso é inegociável. E mesmo de maneira mais diplomática, eu já dizia várias vezes, doutora, não vai dar em nada, que bom, porque vai ser um trabalho mais tranquilo para mim, mas eu vou ter que ir, ele me contratou, sou obrigado. Nem queria, mas sou obrigado. Mas eu digo assim, ó, é inegociável, é o meu trabalho, eu tô aqui, e assim, caso você seja de conversar, porque você não tem que dar satisfação, você não tem que falar do seu cliente, você não tem que falar nada, você tem que ir lá acompanhar e vai dizer, doutor, já teve caso de delegado vir querer falar bobagem para mim, por que vocês vêm aqui, que não sei o que. Eu falei, doutor, se o senhor não quer, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Se o senhor quiser reclamar, se o senhor está de mal com a vida, fala com outra pessoa. Não estou aqui para escutar a reclamação sua. Estou aqui para trabalhar. E assim, com cara de João, a questão é o seguinte, ó. Se você não se impõe, você não é respeitado. Eu não estou dizendo impor é bater boca, é mostrar, você tem prerrogativas, você é um profissional, você tem que impor respeito, senão, se você não se respeitar, ninguém vai fazer isso por você. Principalmente no ambiente mais hostil da advocacia, que é uma delegacia. O Matheus fez uma pergunta ali em relação a levar bens pessoais do cliente que foi levado para o presídio. Assim, Matheus, ó, tem que tomar cuidado. Não vou dizer que assim, ó, que a gente nunca levou. Teve um caso de um cliente que a mãe era da Bahia e ele tinha sido preso longe dela e ela pediu para que eu comprasse. Então, assim, ó, só uma coisa, a regra é não levar. Não levar. Eu falo para Tamara. Isso. Então, assim, então, assim, se você comprar, porque às vezes, o que a gente tem medo e pode acontecer? A família vem e te entrega uma sacolinha cheia de coisa e se ela coloca alguma coisa lá no meio? Se ela coloca maconha, droga, qualquer tipo de coisa, um chip, um celular, isso vai ser imputado a quem? Até explicar que foi a família, amigo. Não, mas você assim, ó, então, advogado. Assim, ó, não leva, a gente não leva, só em casos excepcionais. E para eu levar, eu tenho que comprar o item. Eu não recebo nada da família. Senão fica assim, do nosso lado. Às vezes a família é gente boa, é tranquila, sabe que não faria nada, mas às vezes ela pode ser obrigada por alguém de fora. E assim, ó, não é que pode acontecer, acontece toda hora. Esses tempos eu fiz uma live com o João Ricardo, acho que foi pro final do ano passado, de um colega foi preso em flagrante porque foi levar uns itens e lá no sabão em pó, acho que tinha cocaína, cara. Foi preso em flagrante, não tem conversa. E daí, gente, que nem a Tamara falou, até você conseguir provar, até ver que não tem nada a ver, você pode ficar preso em meses. E se tratando de época de pandemia, ferrou, cara. Então, Isabela, no escritório, dá certo, né? No escritório, a nossa regra é essa. A última vez que a gente comprou uns itens para levar para o preso é porque a mãe era da Bahia e ela mandou o dinheiro e a gente se propôs a comprar para ajudar. Mas assim, ó, é foda, mas é que a gente tem que pensar na gente, cara. Como eu falei, se ele tem algum envolvimento com alguém que tem um poder de controle sobre aquela família que ameaça, a família vai preferir se proteger do que dar explicação depois para o advogado. E daí você é o número 1 na sua segurança em relação a isso. Não conte, não seja ingênuo em relação a isso.
alguém perguntou ali, perguntou antes e eu já tinha passado, que era sobre cobrar por etapas. Às vezes, eu não lembro o nome da menina que perguntou. Às vezes compensa mais cobrar em etapas, que às vezes tu consegue cobrar um valor maior. Por exemplo, tu cobra um valor para ir na delegacia, aí tu cobra ali o pedido da delegacia, daí tu fala, olha, vai ter um prazinho até o oferecimento da denúncia e para fazer a primeira defesa, que aí é quando tu vai começar a negociar o valor do contrato. Tem casos que a gente faz isso, porque às vezes a família acha que ele vai ser solto, tá querendo se garantir no pedido de liberdade, e aí, por exemplo, assim, vou acertar contigo a delegacia e o pedido de liberdade, mas daí a gente quer que ele seja solto para ele acertar contigo o processo. Então, tem casos que pedem que tu cobre em etapas, mas vai ter casos que tu vai passar o valor completo para a família já vai fechar o contrato, né, o processo todo contigo e tá tudo bem. Então, ali, só para concluir, quando for essas situações de delegacia, de você ir até a delegacia, fazer tudo isso que a gente mencionou, e se no final o cliente permanecer preso, para que você já saia, pegue a procuração, já saia para conversar com a família, para fazer a contratação ali do pedido de liberdade. Dizer, olha, é importante que a gente atue rápido, se for à noite, a gente já pode fazer um pedido no plantão, aí amanhã já tem um resultado, já corre atrás dos documentos para que a gente comece a trabalhar no pedido de liberdade e sempre já deixar eles, cientes que a gente já tem que começar também a trabalhar na defesa do processo. Então, é um trabalho conjunto de um monte de coisa que tu tem que fazer e que na hora de conversar com o cliente, que às vezes com um pouquinho... Por isso que é bom anotar esse passo a passo, porque às vezes ali no nervosismo e sem a prática, tu não tem noção. Por exemplo, o cliente ficou preso, tu foi embora, nem falou com a família para já fechar o pedido de liberdade. Não, né? Tu tá ali saindo da delegacia, tu já fala com ele, já passa valor, olha, preciso que vocês reúnam esses documentos, já corram atrás para que você já consiga uma outra contratação. Então, tu tem que ter essa pegada. A gente vai ter que fazer umas 10 lives só sobre delegacia. Porque assim, a gente está tentando reduzir, mas é muita coisa. Muita coisa. Quando você está iniciando, olha só, quando eu ia para a delegacia, lembrei agora, às vezes eu era contratado por uma pessoa, entrava lá nas celas, quem aí não tem advogado? Dá o teu telefone e o nome de um familiar aí. Fazer uma lista de todo mundo. Eu falei, falei com fulano aqui, eu vim atender um cliente, teu parente está preso aqui, disse que está sem advogado, a situação dele é essa, e aí? Sabe? Tem muita coisa, cara, muita coisa que pode ser feita. Vou dar uma dica para vocês, para quando está iniciando, que é muito interessante, tá? Uma delas é, se você tiver um colega que está na mesma pegada, ia ser muito legal para vocês irem juntos na delegacia. Porque como você não sabe o que esperar, muitas vezes vocês de dupla são um suporte um para o outro. Nem que seja para filmar caso aconteça alguma coisa que não deveria, porque nunca, senão vai ser só a palavra de você, só a sua palavra, sabe? Aí, esse é um problema muito grande. Por isso que essa de gravar situações, ela é muito importante. Vai na delegacia com um gravador, que seja, grava. E isso assim, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez me chamaram em algo que eu não costumo fazer. Me chamaram assim, olha, acabaram de invadir minha casa, eu não deixei, falei que não podia, que é ilegal, inconstitucional, mas eles deram um chute e invadiram minha casa. Me escreveu assim no WhatsApp na hora. Eu fui pra lá, gente, eu pensei, fudeu, né, cara? O ambiente perfeito para eu apanhar, para acontecer qualquer coisa. Mas eu já cheguei lá, entrei no condomínio, fui subir no apartamento com o celular na minha frente aqui, ó. Pra eles verem, ó, vocês estão tudo sendo filmado. Eu não falei, mas estava na cara, ó. Tudo bem? O que está acontecendo aí? Você tem mandado para entrar? Como é que tá? Sabe? E a questão da dupla, ela dá uma confiança. Vocês dividem um pouco dessa carga, principalmente para quem está começando. Eu acho que eu nunca fiz atendimento em dupla em delegacia, mas eu vejo muita gente precisa de um suporte. Isso pode facilitar para muitos de vocês, tá? Então, eu acho que é uma dica bastante válida. A Isabela falou, né, que tem advogados que ficam na porta da delegacia esperando flagrante. Isabela, eu nunca fiz isso. Sempre que eu fui chamada antes, né? Eu acho que eu nem seria muito boa para fazer isso, assim. Mas tem muitos advogados que fazem e é uma forma de captação de cliente. Às vezes, claro, né? O advogado que fica ali na frente da delegacia, ele dificilmente vai conseguir cobrar o que um advogado cobra se a família já conhece, né? Se já tem a confiança e tudo mais.
Quer falar alguma coisa sobre isso? Tem outra pergunta ali. Eu ia falar, gente... Não, eu acho que a gente tem que fazer uma live sobre isso. Pode continuar. Tá, o Matheus ali sobre violência policial, Matheus. Assim, ó, em muitas audiências de custódia, o cliente está todo quebrado e para o juiz está tudo certo. Então, assim, ó, o que eu indico fazer? Fotinho do cliente, que isso seja registrado. Hoje em dia eles já passam, né, pela aquela periciazinha, até esqueci o nome, para já fazer um laudo, já passam por um laudo, que geralmente nunca tem nada, mas a questão é fazer umas fotinhos. Eu até teve uma situação de que os policiais aí no Rio Grande do Sul invadiram uma residência, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer boletim, né? Ainda que não dê nada, eu acho que tem que ser feito. Boletim de ocorrência. Até um mês atrás, a gente fez até uma reclamação com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, às vezes, tu começa a movimentar essas coisas, eu digo para o cliente, por mais que não aconteça nada, a gente pode entrar com uma ação de dano moral, pedindo indenização, mas faz o boletim de ocorrência, registra as fotos, pede a instauração de inquérito na corregedoria. Às vezes, na própria resposta à acusação, na defesa ali do cliente, tu já consegue oficia a corregedoria para investigar o que ocorreu aqui. Então, assim, tem medo de tomar alguma atitude, mas por mim, eu sempre oriento que a gente faça assim, que a gente corra atrás, porque isso é muito comum, né, Matheus? É muito comum os policiais se excederem, os policiais exercerem violência contra o teu cliente. Eu sempre faço o tópico na petição da violência policial e relato ali a situação e faço tudo que tiver ao meu alcance se a família e se o cliente quiser, né? Porque às vezes eles não querem, às vezes eles têm medo de fazer um boletim de ocorrência, às vezes eles têm medo de ficar marcado pelo policial. Mas com a aprovação do teu cliente, corre atrás sim para fazer tudo isso. Ainda que não dê nada, a gente tem que começar para acabar um dia, quem sabe, com essa tanta violência policial que tem, né? Deixa eu pegar as perguntas, vamos dar uma pegada só nas perguntas que mandaram aqui, algumas, porque senão a gente vai terminar. Eu não consigo... Não, mas as que mandaram antes nos stories. Ah, tá. Aqui, ó. Como estipular o valor de honorários no atendimento à delegacia? Eu acho que a gente tem que fazer uma live só para tratar sobre cobrança. Porque assim, ó, o advogado ele tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro, e um que eu uso como indicativo é assim, ó, quanto vale a minha hora de trabalho? Pelo menos um parâmetro assim. Porque daí você não depende de diversos fatores para ter um preço. Por exemplo, lá no escritório, quando eu comecei a advogar, eu não cobrava o que era a tabela porque eu achava demais, eu não tinha noção para aquilo. Para mim aquilo era muito e eu não via valor tanto em mim para cobrar aquilo. Era um problema meu. Eu achava, cara, eu nem sei direito, como é que eu vou cobrar esse valorzão? Mas com o tempo você começa a ver que você tem um grande valor, tem uma grande função e você vai tendo segurança para vencer isso. E cada etapa são vitórias importantíssimas, até você chegar lá na cobrança conforme os honorários da OAB. Isso são vitórias que você tem que prestar atenção e levar em consideração. Hoje quando a gente tem cobrando, tudo que entra no escritório, que eu não sei de cabeça, a maioria eu não sei de cabeça nada, eu sempre tenho um parâmetro acima do que está na tabela. Eu penso, ó, a tabela está tanto, a gente vai cobrar tanto por cento a mais sempre. E já teve cliente que ficou louco comigo, falou, como que tem uma tabela, tu tem que cobrar a tabela? Eu falei, não, eu não tenho que cobrar a tabela, aquilo é um parâmetro. Mas hoje, graças a Deus, a gente se posiciona no mercado, a gente ganha reconhecimento, a gente se torna referência, você não tem mais limite, não tem mais céu para as suas cobranças. Mas quando você inicia, o ideal é ter como parâmetro a tabela. Vamos fazer uma aula só sobre isso para falar como é que pode ser feito isso. Em relação a gente vai falar sobre, vamos fazer uma live falando sobre a cobrança de honorários e a cobrança de consulta. E a gente consegue entrar um pouquinho mais nesse tema. Aqui, ó, teve uma pergunta assim, ó, chegando na delegacia, ir falar primeiro com o cliente ou autoridade policial. Normalmente eu aviso o cliente, ó, cheguei, dá uma acalmada aí que eu já volto. E vou lá ver o que está no procedimento. Por quê? A família vai te ligar, vai dizer, olha, meu filho foi preso aqui inocentemente, nem estava na rua, estava dentro de casa dormindo, coitadinha, estava olhando Netflix. E daí você vai ver a versão da polícia militar, diz que o cara estava com um fuzil na frente de uma boca de fumo. Daí você vai ver os autos do processo, fala outra coisa totalmente diferente. Então, assim, ó,
os familiares, os amigos, por mais que eles nunca vão, você nunca pode ter uma referência a partir dessas pessoas. Você vai ter que se inteirar do que está no papel, como a gente diz. Porque tem muita coisa que não vai para lá. E tem muita coisa que não acontece e vai para lá. Eu já passei por várias situações em que o policial civil estava puto, assim, falando, cara, isso aqui não aconteceu. Esse flagrante aqui ele está sendo montado, é mentira. Dá para ver na cara que é mentira. Mas não podiam fazer nada porque os policiais, essa minoria, esses policiais se juntaram para dizer que aquilo ali aconteceu. Então, assim, ó, eu digo, olha, falo para os familiares, olha, tudo bem que vocês viram, tudo bem que pode ter sido assim, mas eu preciso saber o que está lá. Porque aquilo ali tem um peso enorme. E outra, já vão pensando aí, vão listando na cabeça de vocês, eu preciso de todo mundo que viu, todo mundo que conhece, todo mundo que sabe alguma coisa sobre essa situação. Porque eu sempre digo, olha, o trabalho do advogado, ele não é um trabalho solo, ele é um trabalho em conjunto. Você sabe estratégia, você sabe processo criminal, você sabe legislação penal, mas quem conhece as pessoas que estão envolvidas, quem conhece testemunha, quem conhece o contexto, são os familiares. E quem vai atrás de documentação são os familiares. É um trabalho conjunto. Porque tem muita gente que acha que o advogado vai resolver tudo. Ah, eu contratei o advogado, ele que se vire agora. Ele vai atrás dessa documentação. Isso é uma coisa que mas não é assim. É sempre importante falar assim para a família, olha, eu preciso disso daqui porque isso é igual um pedido de liberdade provisória, que a gente, quanto mais documentação, melhor. Então, assim, isso depende exclusivamente da família. Por exemplo, carteira de trabalho, comprovante de residência, foto com a família, foto do réu abraçando a vozinha. Então, tudo isso a gente precisa e é a família que corre atrás. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? A gente não consegue fazer tudo sozinha. Então, deixar isso, às vezes o cliente quer... Por isso que eu te digo, até eu se portar. Às vezes o cliente fala, tá, doutora, eu te contratei, tu que tem que correr atrás disso daí. Não, não é isso. Até daí é importante colocar isso no contrato de honorários, que também a gente vai ter uma live falando sobre cláusulas do contrato honorário, que a família ou o cliente, eles têm que correr atrás dessa documentação para solicitar. Tem muita pergunta sobre a falta de clientes, a ausência de clientes. A gente vai fazer live com tudo que a gente sabe sobre captação de clientes. Tudo que eu já fiz, tudo que a gente sabe, a gente vai fazer. Essa vai ser foda. Mas hoje vamos se apegar nisso que a gente tá ali. Tem uma aqui, ó, o que levar no atendimento à delegacia. Procuração. Assim, gente, tem uma coisa que eu digo que eu já fiz isso, né? Mas a gente sai apegado a algumas formas. Por exemplo, hoje, quando eu comecei a advogar, eu tinha esse negócio assim, ó, tem que estar tudo preenchidinho, certinho, eu vou lá, converso com o cliente, pego os dados, vou para o escritório, anoto, faço, preencho tudo, imprimo, levo de novo. Só que assim, ó, principalmente em delegacia, o negócio é jogo rápido. Jogo rápido. Você tem, ó, isso é dica para quem já está mais tempo na estrada, sabe que isso aí é básico. Mas para quem recém está começando, hoje a gente nem tem escritório, a gente nem tem necessidade, mas para quem está começando é o seguinte: procuração e contrato em branco na pastinha. Sempre. Procuração e contrato em branco. Fechou o cliente lá, pega a assinatura dele e vai atrás do que importa, da documentação, de acompanhar o flagrante, do que importa. Às vezes o cliente já foi para o presídio, junta a petição já, e diz, olha, pede prazo para juntar a procuração, mas assim, ó... Aprendeu comigo, né? Eu estou dizendo isso, mas é tão óbvio isso. Mas assim, ó, como o meu escritório era na esquina da delegacia, era pertinho, muita gente me ligava, às vezes de madrugada, falava, doutor, será que eu não posso usar a tua impressora porque eu tenho que atender um cliente ali? Cara, e daí é o seguinte, enquanto ele está atrás de alguém para imprimir uma procuração para ele, já tem um advogado, amigo da gente, no cangote do cliente aqui, ó, cara, vem comigo, eu que sei. E assim, ó, o advogado que é picareta, ele vai prometer. Ele vai prometer. Ele vai dizer, não, amanhã tu tá na rua, semana que vem tá, isso aqui não é para tu ficar preso, só que tem que me contratar, eu sei o que eu tô fazendo. E isso é o que vocês não fazem. A gente não promete em circunstância nenhuma. A gente nunca promete resultado. Nunca, 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 nunca. Gente, eu fiz isso uma vez. Tem que errar pelo eu difícil, fiz isso né? uma vez eu fiz uma vez e isso me ferrei. Por que que eu fiz? Os rapazes, eles foram presos. Olha só a situação. E o delegado não conseguia contato com o fórum plantonista.
já tinha passado mais de 24 horas, já tinha passado, acho que estava batendo 30 e poucas horas, eles tinham que ter homologação do flagrante. E não tinha delegado, eu vou ter que soltar ele, vou ter que soltar. Vai lá e diz para ele que eu vou ter que soltar, que não tem que fazer, não consigo contato com o plantão. Daí você pensa, não é eu que prometi, o delegado falou para mim que ia soltar o cara, eu falei, cara, pode ficar tranquilo, disseram que vão te soltar, então tá. E não solta, cara, leva, o cara vai pro presídio e fica preso preventivamente um tempão. Só que eu fiquei foi um jeito tão ruim de aprender isso que eu me comprometi com a defesa dele, assim, ó, não, deixa comigo. Eu era mais jovem, né? Fui na conversa do delegado, falei algo que não deveria, mas eu não tinha essa noção, achei que se o delegado falou, ele tem essa autoridade, tá tudo certo. Tomei na cola, porque daí eu fiz. Até o cara decidiu, a gente conversou, ele me pagou para fazer o acompanhamento do processo, mas eu disse, olha, independente disso eu vou fazer, fica tranquilo, porque daí eu assumo o compromisso. Então, assim, ó, em hipótese nenhuma a gente promete, hipótese nenhuma. Você pode prometer um bom trabalho, e é dever, né? Dizer, olha, eu vou fazer tudo o que precisa para que você responda em liberdade, mas a gente depende do juiz ir lá e deferir isso. E ele faz isso a partir da interpretação. Daí você pensa, cada pessoa no mundo é diferente, ele pode ter uma diferente da minha, uma diferente da do promotor. Então isso é impossível descobrir. Você pode não me contratar, mas se algum advogado prometer para você que você vai sair, que está tudo certo, foge, sai correndo, que é falcatrua. Para os clientes que já são do mundo do crime, eles já sabem, você nem precisa falar, eles já sabem, o advogado prometeu, eles já correm. Mas para quem nunca se envolveu em crime nenhum, nunca se envolveu em delito nenhum, vai receber uma pressão do advogado ali, picareta, dizendo, não, fica tranquilo, paga o dinheirinho aqui que amanhã está na rua. Vai se ferrar, porque não sabe, porque tem falta de conhecimento e principalmente porque teve um profissional desleal ali, né? Tem coisa que daí é muito assim, ó. Quando tu entra, quando tu decide ser advogado, tem coisas que tu tem que levar contigo. Então, assim, ó, prometer, isso é básico, tu não pode prometer, né? Porque, assim, não depende de você, né? Não é você que vai assinar. Então, assim, coisas básicas. Se vai errar, vamos errar com coisa difícil, né? Agora, errar por não levar uma procuração, por não levar um contrato, por prometer para o cliente, isso não dá para admitir. Isso são coisas muito básicas, então não dá. Outro ponto que eu vou falar rapidinho, que é uma coisa que muito advogado faz e que a gente tem que refletir se é interessante para você, é as parcerias com policiais em delegacia. Tem muito advogado que já tem as suas procurações com alguém lá da delegacia. A gente não faz isso, a gente não tem parceria com a polícia. Porque até assim, gente, ó, muitas vezes lá na audiência, por exemplo, no caso de tráfico, a única coisa que geralmente nos resta é a gente tem que pressionar o policial, bater no policial. E se tu ter parceria com esse policial, tu vai conseguir ir para a audiência e pressionar esse policial que tá te mandando o cliente? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar para ver se vale a pena ou não, porque eles estão intimamente ligados com a defesa do teu cliente. Então, assim, a defesa do teu cliente, o compromisso com o teu cliente, ele vai estar sempre acima de qualquer coisa. Acima de qualquer força de demanda que você possa vir receber. Então, algumas coisas assim a gente tem que tomar cuidado. Mais alguma coisa? Gente, assim, ó, aqui a gente vai fazer mais, a gente vai ter que fazer mais lives sobre a delegacia, porque é um universo muito grande, é um universo muito extenso. A gente acaba reduzindo aqui para vocês terem uma noção. Mas a sacada é o quê? Vocês saberem que mesmo começando do zero, mesmo sem conhecimento, qualquer um é capaz. Foi assim comigo, foi assim com a Tamara. Então, até, eu nem sei se o e-book, aquele que eu escrevi, está disponível, mas lá tem um roteiro de atendimento. Não estou dizendo que você vai se apegar àquilo como se fosse a sua vida, mas é como se fosse uma receita. É uma receita, para quem não sabe nada, você tem uma receita, você sabe o que fazer. E daí você vai acrescentando os seus temperos e conforme você vai aprendendo, você, se desprende disso. Mas lá tem um roteirinho assim que é tiro e queda. E eu vou dizer, eu acho que até hoje eu utilizo os mesmos passos para atendimento em delegacia. E outra coisa... Obrigada, Isabela. Encerrando a nossa live... Mais alguma dúvida, gente? Se tiver mais alguma dúvida, assim, manda lá.
Eu tô quase mudando de área de atuação. O Rodrigo já tá rico na dele. O que vai vir ser advogado criminalista? Oi, Isabela, eu acho que aqui. Tá no linkzinho do teu perfil, né, Felipe? Olha o Diego ali, esse e-book foi fundamental para o meu primeiro flagrante. Cara, o Diego é um caso legal, cara. Eu gosto disso. A gente vai conversar aqui uma hora. Gente, dicas então. Ó. Tarefa. A gente tem que fazer tarefa, senão não adianta. Vocês anotaram um monte de coisa que, se vocês não tomarem alguma atitude, tomarem alguma ação, não serve para nada. Deixem, ó. Vocês podem pensar assim, mas eu não tenho cliente ainda. Mas assim, ó, já elabora a procuraçãozinha, contrato em branco e já deixa impresso ali, ó, 5 de cada um. Deixa 5 de cada um impresso, porque vai acontecer. Ó, vocês estão, assim, quando vocês começam a se movimentar nesse sentido, vocês estão assistindo aula, isso aí começa a acender um troço em vocês e vai surgir, vai vir. Fora que a gente tem a aula para chegar nesse ponto. Mas assim, ó, façam procurações, contratinho em branco e se você ainda não tem aquela segurança, eu sempre fui muito cara de pau, para mim sempre foi muito tranquilo isso. Mas para você que é muito inseguro, muito tímido, já conversem com 1 ou 2 colegas da sua região e já combinem de, ó, se acontecer um flagrante, eu quero que tu vá comigo na delegacia, porque eu preciso dessa segurança, preciso desse suporte. Conversem com... Já tem ali, ó, 3 nomes engatilhados e já mandam um WhatsApp ali, ó. Fala, meu bruxo! Viu a live hoje da Tamara e do Felipe? Então, tu vai entrar na minha lista hoje, porque eu preciso de você pra gente arrombar essas delegacias. E até assim, né, gente? Se vocês não têm cliente ainda, vocês têm para fazer uma procuração bem bonita, um contrato bem bonito, deixar tudo isso esquematizado, controle de escritório, de entrada e saída de clientes, tudo isso, você já tem que estar com tudo pronto para quando tá bombando. Porque assim, ó, depois que começa a bombar, para organizar é mais difícil. Então, se você já tem tudo estruturado, facilita. Eu não dava muita bola para isso, mas eu sou um cara extremamente esquecido. Então, até cobrança, pagamento, às vezes tem, eu nem lembro, nem sei de nada. Se não é o sistema me avisar que tá atrasado. O sistema, olha o sistema, avisando ele. Não, o sistema. Cara de pau. Então é isso aí, gente. Mereço. Cara, a gente se estendeu de novo e não Tá, não chamou. Não tem nada disso. Ai, guria. Tem que ter, mulher. Assim, ó, tem outra missão, ó. Vocês... assim, ó, daí tem aquela questão, né? Se não tem... às vezes o caixa não dá. Mas tem muita gente que fala mal de cartão de visitas. Eu acho fundamental. Até hoje. Achava antes e ainda continuo achando. Por quê? Você tem que pegar o hábito. Cara, eu pego um Uber, eu tô trocando uma ideia. Lembra da aula que a gente falou antes? Tô trocando uma ideia com o Uber, cara, eu sou advogado, ó. Eu sempre entro nesse assunto, cara. Só que eu não vou fazer o cara pegar o celular dele, sair do aplicativo, vou te adicionar, qual é teu nome? Não, dá meu cartão, ó, esse é meu nome, esse é meu telefone. Me chama se precisar. Isso é algo que não veio de nós, né? Veio de gerações anteriores, mas eu não abandono. Tem gente que abandonou, que vem com aquele papo, meu cartão é digital, encosto celular aqui. Mas o cartão assim, digital gente, também é legal, sim, é bonito. É legal, mas é legal. Assim, eu sou apegado no cartão de visita. Eu tenho no meu carro, tenho na minha carteira. Sabe por quê? Sabe por que o cartão de visita? Aí é um negócio meu. Eu tendo na minha carteira sempre uns 5, eu tenho a obrigação de mandar eles embora. Tanto eu fui olhar minha carteira hoje, eu não tenho nenhum. Vou botar por quê? Eu sabendo que eu tenho que mandar ele embora, eu sou obrigado a catar alguém para dizer, olha, sou advogado, fica ligado. Pega meu cartão, o digital eu ainda não tenho, a gente ainda não tem, mas eu quero ter. Tem o físico, mas o digital, o cartão digital também é super bonitinho, é super legal. Ô, Felipe, o Gilcimar, ele vai me chamar. Quando eu trabalhava sozinho, deixa eu fazer o funcionário mandou fazer, eu não quis. Já que eu vi aqui um comentário de um menino que disse que é de Floripa, o Gilcimar, né? Que você vai me chamar para ir na delegacia com ele. Gilcimar, já fica o convite. Eu e o Felipe, a gente assumiu a comissão aqui de Palhoça de Advocacia Criminal. Então, quem for daqui, estão abertas as inscrições e quem quiser fazer parte é uma comissão sobre advocacia criminal. Então, quem quiser fazer parte, depois dá uma olhadinha lá no Instagram que a gente vai disponibilizar um link para se inscrever. E você é bem-vindo, Gilcimar, já que você é aqui pertinho. Na real, todo mundo seria, né? Só que a gente tem que ver se daqui a pouco não... Mano, aqui é foda. Eu sou muito inclusivo, né? Eu queria meter todo mundo, bota uma webcam ligada lá, todo mundo participa. Mas vamos ver como é que esse negócio vai andar. Gente, a gente se passou de novo.
eu acho que eu vou começar a chamar vocês para a live antes. Oi, Isabela, Antes da pede gente pra ele fazer uma começar a parceria comigo. Vamos fazer um free aí, fazer divulgação. Gente, tem um negócio, às vezes, também, que eu fico surpreso demais. Demais, 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 que é o seguinte, ó. As pessoas, elas... Tipo assim, ó, vocês já estão ligados, né? Senão vocês não iam estar aqui. Você pensa em Google, o Google responde tudo que a gente precisa saber. E daí, cara, as pessoas pensam assim, cara, eu queria fazer um cartão, eu não tenho como pagar um designer. Cara, o Canvas, vocês já ouviram falar do Canvas, né? Gente, O Canvas, faz ele... tudo. Tem tanta coisa disponível, só que as pessoas elas não se movimentam, elas não tiram a bunda da cadeira, elas têm vergonha. A vergonha é uma desgraça na vida da gente. A vergonha, vocês podem, mas é uma minha personalidade, eu sou envergonhado. Beleza, mas pensa o seguinte, você vai nadar para demorar muito mais tempo para desenvolver algo que pode ser acelerado na sua vida, principalmente vida profissional. É um exercício. Eu não era uma pessoa desinibida antes, mas quando eu botei na minha cabeça que só isso ia abrir porta para mim, isso realmente abriu diversas. É muita coisa em razão disso. Muitas parcerias, muitos contratos, muitas oportunidades, caramba com isso. Então, assim, gente, comecem a se antenar, tem que acordar. Tem muita gente que está dormindo ainda. Comecem a acordar para a vida. Vamos encerrar aqui, doutora. Eu queria continuar, mas a gente vai ter que... Vai ficar para a próxima quinta. Vamos pensar em um tema que dê continuidade. Ó, todo mundo manda um legalzinho que a Tamara vai fazer um print nosso aí. Peraí, deixa eu ficar bonita aqui. 1, 2, 3, tá meio laranja, você tá usando filtro? Claro, aproveitei e descobri que dá para usar o filtro na live, graças a Deus, gente. Ó, tira aí. Fechou? Gente, então é isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Essa troca aqui, ela é excepcional. Eu recebo muitos feedbacks, a Tamara também, de gente que está começando a se movimentar, porque eu sei que é difícil. A gente acha que as coisas vão acontecer naturalmente. E elas acontecem, só que se a gente não se movimenta, a gente só se ferra. As contas, elas chegam, você não consegue se estabelecer na profissão, você não aprende merda nenhuma. Então, assim, ó, é importante, o movimento ele é importante. Pensem nisso. Reflitam sobre isso hoje. Movimento, dentro de ficar em casa, ligar para alguém, dentro de ficar em casa, tomar um café com alguém, dentro de ficar em casa e ir pesquisar um conteúdo novo e aprender algo novo, sempre optem pelo movimento. Pensem assim, ó, movimento é o caminho. A estrada se faz caminhando, tá bom? É isso, querido. Beijo, obrigada, até a próxima. Beijos.